Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira do tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, escutemos o Santo Evangelho de hoje. Tirado do capítulo 4 de São Mateus. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta semana da Epifania, conforme nós celebramos neste último domingo, a solenidade da Epifania do Senhor. Esta palavra que significa manifestação de algo que estava escondido e que agora se manifesta de forma esplendorosa para o mundo, que foi o nascimento daquela criança em Belém, o Salvador, que se manifesta para os povos pagãos, representados na figura dos reis magos, justamente para fazer valer aquele mandato missionário que Jesus, depois de ressuscitado e antes de voltar para o Pai em sua gloriosa ascensão, deixou para os seus discípulos, lhes dizendo: Ide por todo o mundo e anunciai o meu evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Veja, queridos irmãos e irmãs, a igreja não faz proselitismo apenas para ganhar adeptos, como nós vemos em muitas denominações evangélicas. Querem cada vez mais e a todo custo, numa competição enlouquecida, ganhar adeptos e cada vez mais adeptos para as suas comunidades. A Igreja Católica não entra nesse tipo de competição religiosa, mas a Igreja procura ao longo dos séculos, e como tem procurado, cumprir um mandato missionário que Jesus deixou para ela e deixou para cada um de nós cristãos, filhos desta igreja. Ide por todo o mundo e anunciai o meu evangelho a todas as criaturas. Não se trata de proselitismo, não se trata apenas de encher as nossas igrejas. Jesus não está atrás de multidões. Mesmo que o seu desejo seja que a sua salvação chegue a todos os povos, porém, Jesus
está em procura de discípulos. O discípulo não é apenas um número dentro da comunidade cristã. O discípulo é um verdadeiro seguidor de Cristo. Um seguidor de Cristo que aposta toda a sua vida no caminho do Senhor. E por isso, é missão do discípulo testemunhar o Cristo para o mundo. Veja que no Evangelho de hoje, que nós acabamos de escutar, João Batista, depois que foi preso, Jesus volta para a Galileia, deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum. E ali ele começa a sua pregação. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus começa a sua missão pública pregando o anúncio do Evangelho e a chegada do reino de Deus em Cafarnaum, que era uma terra de pagãos. E aqui, São Mateus vai lembrar aquela antiga profecia do profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Jesus escolhe começar o anúncio do Evangelho e a chegada do reino numa terra de pagãos. E conforme já dizia a profecia de Isaías, terra de pagãos que vivia numa grande escuridão, porque ainda não tinha chegado para este povo ou para estes povos do paganismo o Evangelho. Eles ainda não conheciam aquele que veio ser a luz do mundo, o menino da manjedoura que veio ser a luz para a humanidade inteira, para aqueles que se abrissem para o dom da fé. Veja, queridos irmãos e irmãs, sabemos que desde o começo da humanidade, o homem vai criando as suas crenças, vai criando a sua forma de buscar a Deus, de invocar a Deus, suas crenças que na verdade são como buscar Deus nas apalpadelas em meio à escuridão deste mundo. Por isso que o cristianismo jamais pode ser comparado a nenhuma religião. Respeitamos sim o credo, a profissão de fé das outras pessoas que não são cristãs, mas nós, cristãos católicos, temos que ter esta convicção. Já conhecemos aquele que veio ser a luz do mundo, o Cristo. Não precisamos mais de crenças humanas, não precisamos de outras religiões para buscar Deus nas apalpadelas em meio à escuridão deste mundo. Aquele menino de Belém é o Emanuel, é o Deus conosco. E por isso é dever nosso testemunhar o Cristo, fazer com que a luz do Evangelho chegue em muitos lugares, em muitos corações, porque a verdade é esta: quem ainda não encontrou o Cristo caminha na escuridão. Por isso, testemunhemos a nossa fé, rezemos por aqueles que estão perto ou longe de nós, que ainda não conhecem o Cristo, para que venha a conhecê-lo. Quem não segue o Cristo ainda caminha na escuridão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para você e sua família, no amor e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.